Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito neste momento a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana referente ao dia 6 de fevereiro de 2022, quinto domingo do tempo comum. É o início da quinta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e é a primeira semana do Saltério. Antífona da entrada: entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, versículo 6. Oração do dia: velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos do 1º ao 8º. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado, cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou a minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 138, versículos do 1º ao 5º, 7º C ao 8º, refrão, 1º C e 2º A. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Repitamos: vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Contemplai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Repitamos: vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Segunda leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1º ao 11.
Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que no terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12, mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso o que crestes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno trecho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, o Senhor lhes falou, e vos farei pescadores de homens, vos farei pescadores de homens, aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se na barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da reflexão de Santini é Afasta-te de mim. Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Simão Pedro mal começou a conviver com o Jesus de Nazaré e já se percebe indigno da presença do Mestre. Ele, velho pescador,
ao ver com os próprios olhos aquela pescaria inexplicável, sente-se esmagado pela distância entre ele e Jesus, a ponto de exclamar: afasta-te de mim. Sempre foi assim. A presença do divino assusta. Sua proximidade pode ser ameaçadora. Na teofania que presenciou no templo, conforme está em Isaías, capítulo 6, versículos do 1º ao 6, o profeta Isaías estremece. Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. E, no entanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Só depois de ter os lábios cauterizados pela brasa que lhe trouxe o serafim, Isaías se animou a assumir a sua missão. Simão Pedro é pecador, tem um passivo diante de Deus. É bom que ele perceba isto e a necessidade de conversão. De fato, é a condição essencial para ser apóstolo. André Luff até comenta: enfim, agora ele está pronto para que, da parte de Deus, aconteça a maravilha e ele possa depois anunciá-la a todos os seus irmãos. Continua André Luff: este sentimento tem um nome no Evangelho, chama-se arrependimento. Ele é o caminho obrigatório para quem quer que se aventure em direção ao reino. Ao mesmo tempo, um maravilhamento diante de Deus, confusão diante de nosso pecado plenamente revelado à luz de Deus, e ainda uma vez, maravilhamento dobrado perante o amor que não cessa de afogar nosso pecado e que pode, enfim, nos levar a sério. Não tenhas medo, dizia Jesus a Pedro, doravante serão homens que irás pescar. Certa espiritualidade centrada em desmedida intimidade com Deus pode fazer-nos esquecer nossa miséria, mascarar a grandeza e a infinita santidade do Senhor. Ele sabe disso muito bem. A distância entre o Criador e a criatura não é sem motivo que toda manifestação começa com uma palavra de calma e serenidade: não temas. Isto porque de fato deveríamos temer. Foi com essa mesma frase inicial, não temas, que Deus se dirigiu a Abraão em Gênesis 15, versículo 1, e a Isaac, Gênesis 26, versículo 24, no Antigo Testamento, e o anjo, as mulheres assustadas, junto ao túmulo vazio, Marcos 16, versículo 6. Nem mesmo Maria, toda santa, foi dispensada deste convite à serenidade. Não temas, Maria. Lucas capítulo 1, versículo 30. Todos correm o risco de se acostumarem a Deus, acabando por se desviar do caminho. Sair do arrependimento é afastar-se de Deus, diz André Luff, teólogo. Eu me fecharia em minhas elucubrações estéreis. Apóstolo, eu me arriscaria a petrificar-me em sucessos de superfície. Espiritual, eu estaria exposto a todas as ilusões e, pensando aproximar-me de Deus, não cessaria de afastar-me dele. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, versículo 10. Vamos agora ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem reproduzir à vontade. Façam a evangelização. Peguem os vídeos, os textos e transmitam para tentar salvar almas. Acessem meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 6 de fevereiro. Na verdade, são vários santos. São Paulo Mik e companheiros. Padroeiro do Japão, São Paulo Mik. Mik nasceu em 1564, era filho de pais ricos.
Foi educado no colégio jesuíta em Anzikiyama, no Japão. A convivência do colégio logo despertou em Paulo Miki o desejo de se juntar à Companhia de Jesus. Com esforço, conseguiu ordenar-se sacerdote, primeiro japonês da companhia. O imperador japonês não era admirador do cristianismo. Por causa da conquista da Coreia pela Espanha, o Japão motivou uma perseguição contra todos os cristãos ocidentais. Os católicos foram expulsos do país, mas muitos resistiram e ficaram. Só que a repressão não demorou. Primeiro foram presos 6 franciscanos. Logo depois, Paulo Miki, com outros 2 jesuítas e 17 leigos. Os 26 cristãos sofreram terríveis humilhações enquanto seguiam para o local onde seria executada a pena de morte por crucificação. Alguns dos companheiros de Paulo Miki eram muito jovens, adolescentes ainda, que enfrentaram a pena de morte com a mesma coragem do líder. A elevação sobre a qual os 26 heróis de Jesus Cristo receberam o martírio pela crucificação em fevereiro de 1597 ficou conhecida como Monte dos Mártires. Reflexão. Antes de morrer, São Paulo Miki afirmou: se cheguei a este grave momento, espero que ninguém tenha dúvidas quanto à minha sinceridade, ou pense que estou mentindo. Por isso eu lhes digo, não há outro caminho de salvação a não ser Cristo Jesus. Oração. Bendito seja Deus, que concedeu a São Paulo Miki e seus companheiros o grande dom da firmeza apostólica. Concedei-me ser sempre um corajoso apóstolo de vossos caminhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Paulo Miki, companheiros, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai é Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você está pedindo, se for para o seu bem. E do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos, somos todos cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, ou vem, Senhor. Um dia Jesus vai voltar e vai fazer o julgamento da humanidade. Será o fim da história, a parousia. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno, infelizmente. Queremos o céu, queremos a vida em plenitude, a felicidade em plenitude para todo o sempre. Então vamos nos arrepender dos nossos pecados. Sejamos humildes. Nós somos vermes aqui, somos pó. Estamos aqui de forma transitória. Nos reconciliemos com Deus, pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor, perdão pelos nossos pecados, da omissão, do pensamento, dos atos. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados a cada átimo de segundo. E no dia da volta de Jesus, iremos para o céu. Shalom, a paz.